Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Nessa semana, eu quero convidar você para falarmos um pouquinho sobre o tema cuidados uns com os outros, ou cuidado mútuo, né? Que é aquela ideia de que todos nós precisamos de cuidado, todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de socorro em alguma área da nossa vida ou em algum momento da nossa vida. E a palavra de Deus, ela é repleta de oportunidades de aprendizado nessa área. O chamado de uns aos outros no Novo Testamento, né, a partir do livro de Mateus ali, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por diante até Apocalipse, são evidentes ali na Bíblia, né? E mostra que os crentes, os salvos, sob a supervisão de Cristo, eles devem cuidar uns dos outros, porque quando eles fazem isso, eles ajudam que seus irmãos, seus amigos se tornem mais completos em Cristo, não completos na vida apenas, né? Mas completos em Cristo. E aí, pensando nisso, eu gostaria de trabalhar com vocês aqui durante um período o texto de Gálatas, capítulo 6, os versos 1 e 2. Nós vamos trabalhar para entender um pouco sobre esse texto. A primeira parte que eu quero falar com vocês está logo no início do verso de número 1 de Gálatas 6, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Aqui é interessante que a sequência do texto vai dizer assim: vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Mas eu quero tratar da primeira parte desse texto para que a gente possa entender que tipo de falta é essa, que tipo de problema é esse que nós devemos ficar atento, né? Por exemplo, se alguém for surpreendido em alguma falta, o que é essa falta? Isso aqui ele tem um significado de uma pessoa, né, ou de um irmão em Cristo, que assim seja, que não tenha de maneira premeditada ou deliberada cometer uma má ação ou um pecado, ou ser desonesto com alguma coisa. Tipo, a pessoa não fica premeditando pecar, ela não fica premeditando ser desonesto, ela não fica premeditando fazer algo contra alguém ou contra alguma coisa. Essa pessoa, ela é surpreendida numa transgressão, né? Ela é surpreendida no pecado e talvez até pelo pecado. Ela não estava maquinando aquele pecado. E aí eu quero trazer à memória nossa aqui a ideia do que aconteceu com Pedro, né? Lembram-se de Pedro negando Jesus por 3 vezes? Talvez ali a primeira vez, e a negativa dele, ele foi surpreendido no pecado e pelo pecado, porque veja que Pedro anteriormente tinha dito que estava disposto a ir com Jesus até para a morte, se necessário fosse. Jesus que vai dizer para Pedro: Pedro, você vai me negar antes que o galo cante. E Pedro não acreditou naquilo. Por quê? Porque Pedro não estava premeditando negar Jesus Cristo. Tanto que, depois que Jesus é apanhado, preso, é levado ali pelos soldados, Pedro permanecia de longe, acompanhando toda aquela cena, toda aquela situação. E então, num daqueles lugares, ele estava ali por perto da fogueira, e alguém chega e fala assim: olha, você é um deles. E Pedro rapidamente vai responder: não sou. E então, pela terceira vez, Pedro vai negar, e então o galo canta e Pedro vai se lembrar do que Jesus disse, e Pedro é surpreendido pelo pecado e no pecado. Isso significa que ele não estava premeditando fazer tal coisa, ele não estava planejando negar Jesus. Isso é ser surpreendido em alguma falta. Algum irmão que estivesse junto a Pedro deveria chegar a Pedro e agora sim tratar de Pedro com as bases que nós temos aí, né? Sendo brando, sendo manso e amoroso com Pedro, e conduzir Pedro ao arrependimento, conduzir Pedro à consciência de que ele pecou. Mesmo que não querendo, Pedro pecou. Então é referente a isso que Gálatas capítulo 6, o verso de número 1, está se referindo quando diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, a falta é essa. Eu espero que isso ajude você a se posicionar e a pensar: olha, não é porque eu cometo os pecados que eu não estava premeditando que eles não são pecados. Eu preciso estar atento o tempo todo, observando a palavra de Deus e com o meu coração voltado a Deus, para que eu de alguma forma consiga evitar ser surpreendido no pecado e surpreendido pelo pecado, porque sabemos que o inimigo está ao derredor
redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Por isso, o importante é ficarmos atentos e guardados na palavra de Deus e lutando diuturnamente contra essas tentações. É isso que o texto nos chama, é assim que o texto nos fala e nós devemos então interpretá-lo dessa forma. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.